Amores Materialista chegou questionando se os relacionamentos devem seguir pelo caminho do sentimento ou da razão. Para falar a respeito, vou invocar dois outros filmes e mostrar como tem um elemento mal entendido nessa discórdia entre idealismo e realismo. Será que um relacionamento pode se sustentar somente com o sentimento? Ou é a parte material que manda? Uma profissional do sexo conhece um milionário que a contrata para passar uma semana com ele. Ela acredita que ficarão juntos, mas depois é tristemente largada na realidade de onde veio e provavelmente continuará até o fim da vida. Se pareceu familiar, é porque vocês já devem ter ouvido falar do roteiro original de Uma Linda Mulher. Sim, não é de Anora que estamos falando. Essa é a sinopse da primeira versão do roteiro, que na época se chamava 3000. Vocês podem ver essa e outras curiosidades do filme no episódio dele da ótima série Filmes que Marcaram Época. O pessimismo foi jogado fora quando a Disney comprou o texto e chamou o diretor Gary Marshall para transformá-lo numa comédia romântica, o que ele fez com todo primor. O longa se tornou referência de uma geração quando se trata de romance e idealismo cinematográfico, já que é uma história onde o amor consegue vencer as barreiras morais e sociais. Sim, no fim, a protagonista fica com um ricaço, mas ela o ama de verdade e ele a ama também, num legítimo final de conto de fadas que não se constrange nem um pouco de ser dessa forma, ao ponto de um dos personagens dizer o seguinte no final: "Ei, aqui é Hollywood, a terra dos sonhos. Alguns se realizam, outros não, mas continue sonhando. Isso é o que Hollywood faz." Ou seja, um filme que deixou de fazer uma crítica social ácida e melancólica para inspirar sonhos, tal qual muitas pessoas mundo afora acreditam que o cinema deve fazer. No entanto, existem outras que acham que ele pode e até precisa fazer o oposto. Ao que parece, o próprio Schumbacher, roteirista e diretor de Anora, reconhece que Uma Linda Mulher foi uma inspiração, embora esse filme tome um caminho basicamente oposto àquele. Não que Anora seja uma obra deprimente a cada frame. Há bastante leveza e humor nele. No entanto, à medida que se desenrola, fica mais melancólico, até culminar na sua devastadora cena final, com a protagonista retornando humilhada à sua realidade, de onde ela provavelmente jamais sairá. Um claro comentário social sobre as quase intransponíveis barreiras de classe e como elas podem esmagar aqueles que tentam. Isso o diferencia bastante do clássico protagonizado pela Julia Roberts, mas existe uma diferença ainda mais crucial, já que o longa com a Mickey Madison não dá qualquer espaço ao amor. Nem na protagonista, que vê no relacionamento a chance de ascender socialmente, quanto no seu par, que só a acha muito bonita. Ela quer viver melhor. Ele, sexo. Uma simples relação materialista de troca sem significado maior. Um retrato bastante franco que confronta o espectador com aspectos não agradáveis da vida. O tipo de escolha que tende a deprimir parte da plateia, mas agradar outra, especialmente nos grandes eventos de cinema onde o filme foi muito premiado. Dessa forma, temos dois longas que partem de ideias similares, mas chegam a lugares muito distintos. É até comum dizerem que Anora é uma linda mulher infeliz. Perceber as diferenças essenciais desses dois trabalhos nos coloca diante de uma aparente dualidade fundamental do cinema e da própria narrativa. De um lado, obras que oferecem bem-estar e idealismo, representando a vida com maior beleza, enquanto a outra propõe incômodo e reflexão para tentar nos confrontar com o que o mundo é. Dizendo dessa forma, esse antagonismo parece coerente e condiz com muitos bons trabalhos dos dois lados. Mas condiciona a pensar que um olhar analítico sobre o mundo sempre se volta para o pessimismo, coisa com que a diretora Celine Song parece não concordar.
Quem viu o trailer de Amores Materialistas sabe que se trata do impasse da protagonista, vivida por Dakota Johnson, mulher que trabalha numa agência de encontros, entre ficar com o ricaço vivido pelo Pedro Pascal, que é bonito e cuidadoso, mas por quem ela não tem sentimento nenhum, ou com o garçom / aspirante a ator, interpretado pelo Chris Evans, ex-namorado e muito gente boa, por quem ela ainda sente bastante coisa. Ou seja, o mais importante para um relacionamento é o padrão de vida ou o sentimento. Você deve ser primeiro racional ou emocional para escolher um parceiro. Considerando o trabalho anterior da cineasta, o excelente Vidas Passadas, no qual apresenta um olhar bonito, mas muito sensato, sobre o amor que a vida não permite que se consume, todos esperavam que esse novo trabalho fizesse uma explanação profunda de como a natureza material do mundo tem um tremendo peso sobre os relacionamentos. O filme traz isso com bastante pertinência de fato. Ou seja, sim, faz todo sentido ficar com um ricaço bonito e cuidadoso, mesmo que você não sinta nada por ele. Uma escolha matematicamente sensata até, o que a obra repete bastante. Entretanto, é justamente quando o filme se volta para o outro lado que ele brilha mais. Além da intimidade totalmente incrível do casal, devido ao ótimo trabalho dos atores e das belas tomadas com que é mostrada, a maneira como o filme aborda a relação fundada primariamente no sentimento constitui um comentário bastante lúcido sobre a suposição de que a racionalidade necessariamente nega o romantismo. Afinal, somos seres que não podem ser definidos só por lógica. Até que ponto é o mais inteligente negar o peso da emoção, da poesia ao nosso bem-estar? Será mesmo que uma vida digna, mas não farta, com alguém que tem uma verdadeira conexão com você, não pode ser boa o suficiente? É uma pergunta difícil, para a qual o filme esboça uma resposta. Sugiro fortemente que vocês vão ao cinema para ver qual é. Voltando à pergunta do início, depois de ver Amores Materialistas, acho que dá para dizer que ela se baseia numa premissa parcial. A oposição romantismo e realismo não é absoluta. Óbvio que não são a mesma coisa e que muitas vezes são opostos, mas não significa que, satisfazendo certas condições, um não pode chegar ao outro. A condição material é um constituinte básico da nossa existência, necessário a ela, mas somos maiores que isso. Acredito sinceramente que a arte é uma das formas mais ricas de ver a vida e, tal qual ela, é muito vasta para resumi-la a 2 caminhos. Elas têm muitos, como é revelado de maneira imperfeita, mas muito bonita, pelo romantismo bastante sensato de Amores Materialistas. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. E aí, vocês acham que o elemento básico de um relacionamento é o sentimento ou é a condição material? Digam nos comentários. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e até a próxima com mais cinema.